Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Após concluirmos o Evangelho de Marcos, que por sinal foi uma bênção sem tamanho, hoje nós vamos iniciar o Evangelho de Lucas. Mas antes de começarmos, já vai deixando aí aquele like, também se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho de notificação para que você não venha perder nenhum dos capítulos que a gente está postando, hein? Porque fazendo assim, quando a gente postar um capítulo novo aqui, o YouTube já vai te notificar e você vai ficar por dentro de toda a leitura em sequência, ok? E também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Você sabia que um vídeo como esse pode salvar a vida de uma pessoa? Meus irmãos, o Espírito Santo tem seus meios de trabalhar. Então nos ajude nessa obra. Compartilhe aí. E como de costume, pegue já sua Bíblia, seu caderninho de anotação, faça a sua oração e bora para a leitura. Já fez tudo, né? Viu como era rapidinho? Agora sim, bora iniciar mais um livro da Bíblia. Vem comigo. Antes de iniciarmos o livro de Lucas, é sempre bom a gente apontar alguns fatos e curiosidades que serão muito importantes para a compreensão dos textos. O livro de Lucas foi escrito por volta aí do ano 60, ou seja, mais ou menos 30 anos após a morte de Jesus. Alguns teólogos datam esse livro entre o ano aí 80 e 90 devido ao estilo de linguagem que Lucas usava. Já outros alegam que essa data deve ter sido anterior ao ano 70, onde houve ali a destruição do templo e também da cidade de Jerusalém pelo Império Romano. Exatamente como descrito por Jesus tudo aquilo que aconteceria e registrado pelo autor em seu livro. Logo se conclui que se Lucas tivesse escrito esse livro após esses eventos históricos, de maneira nenhuma ele deixaria de mencioná-los em seu livro. Até porque fazia a exata concordância de tudo aquilo que Jesus havia profetizado. Lucas era médico e companheiro de Paulo em muitas de suas viagens, como descrito ali em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Lucas escreveu tanto este evangelho como também o livro de Atos dos Apóstolos. Embora muitas pessoas se confundem, mas Lucas nunca foi um apóstolo de Jesus e talvez nunca o tenha conhecido pessoalmente. Além de médico, ele também acabou se tornando um grande escritor, porque a sua forma de escrita é totalmente diferente das dos demais. Inicialmente, a ideia é que Lucas tenha escrito esse livro diretamente para Teófilo, como ele mesmo descreve já no seu capítulo 1. Lucas relata que fez uma imensa investigação de todos os fatos ocorridos, pegando o testemunho de pessoas que andaram e viram as maravilhas que Jesus operou. Provavelmente, Lucas deve ter recebido um patrocínio de Teófilo, que era um homem muito rico, aonde ele deve ter financiado todos os custos para a escrita desse livro e também cobrindo todos os gastos da investigação que Lucas teve que fazer. Não dá para se precisar quem era exatamente esse Teófilo, mas ao que parece ele era um discípulo de Jesus, bem posterior a todos os eventos. Dizem até que ele fazia parte de uma comunidade ali em Jerusalém e que esse livro serviria para testemunho de toda a comunidade. Por isso nós vemos que esse livro não foi escrito especificamente para judeus, mas sim para os gentios, para os novos convertidos, onde eles teriam o testemunho dos fatos reais que ocorreram e com isso o fortalecimento da fé de cada um. Estudiosos dizem que a fonte de pesquisa de Lucas, além de todas as testemunhas oculares que ele entrevistou, ele pode ter extraído também muita coisa do Evangelho de Mateus e também de Marcos. Só que ele fez um relato bem mais minucioso dos fatos, procurando colocar tudo numa ordem perfeita para que seus leitores não ficassem confusos. Agora sim, depois de uma prévia como essa, bora para a leitura. Vem comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Veja que as fontes de narração que Lucas entrevistou eram pessoas importantíssimas para o cristianismo. Provavelmente ele tem entrevistado todos os apóstolos e também Maria, mãe de Jesus. Versículo 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído.
Aqui fica bem claro que esse Teófilo era sim um novo convertido e que ele queria saber a realidade de todos os fatos, por isso ele financiou Lucas nessa jornada. Ah, se ele soubesse que o livro dele se tornaria parte do cânon sagrado, isso é lindo demais, não é, meus irmãos? Versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Quando a Bíblia menciona avançados em idade nessa época de Jesus aqui, meus irmãos, provavelmente eles tinham por volta aí de 60 anos de idade quando nasceu João Batista. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Os sacerdotes eram divididos em 24 classes e cada classe servia no templo por uma semana. E nessa semana foi a vez da classe de Abiás, a qual Zacarias fazia parte. E entre eles se tiravam sorte daquilo que cada um iria executar dentro do templo, e coube a Zacarias entrar dentro do santuário. Versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Veja que interessante, meus irmãos. Com certeza, Zacarias orou a vida inteira por esse filho, e a sua oração foi ouvida somente na sua velhice. Isso mostra o quão paciente nós devemos ser com os nossos pedidos ao Senhor. Mesmo que demore, você nunca pode perder a sua fé. Pois é a vontade de Deus que será feita, e ela é sempre perfeita para nossas vidas, mesmo que isso pareça loucura para muitas pessoas, assim como foi para Zacarias, que com certeza já nem orava mais por esse filho. Versículo 14. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Veja aqui a explicação clara do anjo que João não era a reencarnação de Elias, como algumas religiões aí defendem. E sim que ele teria o mesmo tipo de espírito e poder de Elias, não que ele seria o próprio Elias encarnado. Versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Percebe aqui, meus irmãos, o tamanho do peso que a dúvida e a incredulidade pode trazer para nossas vidas? Muitas pessoas acabam perdendo sua bênção devido à dúvida e à incredulidade pelo tempo que se demora a sua bênção de chegar, e isso é um dos maiores bloqueios da fé. Versículo 21. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar, então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. O povo sempre ficava aguardando do lado de fora, esperando uma mensagem ou algo inesperado da parte de Deus. É por isso que eles acabaram interpretando que algo sobrenatural tinha ocorrido com Zacarias. Passando esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Veja que essa profecia se cumpriu rapidamente nesse caso aqui. No sexto mês, presta atenção, meus irmãos, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo.
Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Uma saudação natural que os judeus tinham entre si, meus irmãos, era: o Senhor seja contigo, mas o anjo diz a Maria: o Senhor é contigo. E isso implica em uma ação direta de Deus sobre a vida de Maria. É por isso todo o espanto dela com essa saudação. Versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Isso que o anjo está falando é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento que falavam a respeito do Messias, como essa aqui, leia comigo. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. É por esse motivo que os judeus sabiam que o Messias deveria ser descendente da linhagem de Davi. Versículo 34. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês, para aquela que se dizia ser estéril, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Não dá para se precisar, meus irmãos, qual grau de parentesco havia entre Isabel e Maria. Alguns teólogos alegam que elas poderiam ser primas, então João Batista e Jesus seriam primos de 2º grau. A única certeza que a gente tem é o que as Escrituras mencionam, que elas tinham sim um grau de parentesco, onde João e Jesus também eram parentes, e aí com 6 meses de diferença de idade um para o outro. Versículo 38. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendito és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Percebe que pelo Espírito Santo Isabel estava revelando que Maria estava grávida? De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Percebe aqui, meus irmãos, que tudo na nossa vida está relacionado ao crer? Tudo que Deus vai cumprir na sua vida, cada promessa que Ele te fez, vai se cumprir. Mesmo que Ele tenha que fazer o impossível, como Ele fez com Isabel e também com Maria, a nós cabe apenas o continuar acreditando e saber esperar. Versículo 46. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Aqui, meus irmãos, por essas palavras de Maria, que é conhecido também como o Cântico de Maria, nós podemos ver que ela já tinha certeza que o filho que ela estava esperando era o Messias. Pois ela mesmo diz que todas as promessas que Deus fez a Israel estavam se cumprindo nela. E também cada judeu sabia que pelas profecias de Daniel já havia chegado o tempo, a época em que o Messias deveria chegar. Versículo 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, ao 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias.
Era uma lei judaica circuncidar as crianças exatamente 8 dias depois de nascido, conforme essa lei aqui, ó. Leia comigo. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isso será por sinal da aliança entre mim e vós. Esta é a aliança que Deus fez com Abraão. Versículo 60. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome, e todos se admiraram. Imediatamente, a boca se lhe abriu, e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Percebe que todos já sabiam que João seria grande na mão de Deus devido a todos os fatos que ocorreram com o casal. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados, graças a estranháveis misericórdias de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Perceba que nessa profecia, Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele fala tudo aquilo que estava profetizado ao qual o Messias faria sobre o povo de Israel. O Messias iria redimir o povo, que quer dizer resgatar ou livrar. Também livraria Israel dos seus inimigos e traria paz ao mundo. Este era e é ainda até hoje o retrato de como eles interpretam que deveria ser o reinado do Messias. Por isso que nós vamos ver a dificuldade dos discípulos em entender certas coisas que Jesus ensinava, porque ia totalmente na contramão de tudo aquilo que eles já haviam aprendido. E tudo isso nós veremos logo mais, porque hoje é só. Chegamos ao final do nosso primeiro capítulo e eu quero te agradecer por você ter ficado conosco até aqui. E como de costume, se ainda você ficou com qualquer dúvida sobre esse capítulo, você pode deixar nos comentários aí que a gente vai responder, ok? E se esse vídeo valeu a pena para você, então eu creio que a gente já merece aí o seu like e a sua inscrição, se acaso você ainda não é inscrito. E principalmente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, você não tem ideia de como isso nos ajuda a crescer e a continuar esse trabalho. E agora, meus irmãos, nós vamos te deixar um presente especial. Vamos te deixar a playlist tanto do livro de Marcos, quanto também do livro de Mateus, se acaso você ainda não tenha visto. E eu vou te falar, hein? Vale muito a pena você conferir esses livros. A playlist do livro de Marcos é essa que vai aparecer aqui, ó. E desse lado aqui, ó, a playlist do livro de Mateus, tá combinado? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.